Olá, galerinha! Eu sou a professora Conceição e vou resolver com vocês a questão 21 da prova da Unicamp, primeira fase, 2024. Prova Q e Y. A resposta glicêmica é a curva de concentração de glicose em função de tempo no sangue. Ela é utilizada como uma forma de classificar os alimentos com base em seu potencial de elevar a glicose, açúcar no sangue. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, testaram os efeitos de 4 adoçantes na resposta glicêmica de indivíduos saudáveis. Cada grupo foi exposto a uma condição conforme a figura ao lado, acompanhando-se a resposta glicêmica. Com base nas informações da figura e do texto 1, pode-se concluir que a preocupação da OMS, Organização Mundial de Saúde, quanto ao uso de adoçantes não nutritivos, e aí vocês têm algumas alternativas que a gente vai ler a partir da análise do gráfico. Então, eu coloquei os gráficos aqui para a gente analisar e coloquei numa ordem diferente daquilo que foi colocado na questão. Eu primeiro coloquei os gráficos de veículo e controle. Por quê? Porque esses gráficos, veículo e controle, são os gráficos que nos dão o normal, não é? São a base para análise dos outros, né? Então, o que é normal que aconteça? É normal que o açúcar caia no nosso sangue, gera uma pequena elevação na concentração e depois essa elevação sofra um decréscimo, né? Então é normal, quando nós temos aqui a curva de controle, que é a curva padrão, para que a gente possa analisar um exame, né? Quando a gente tem a curva controle, é normal isso. Ó, nós temos a quantidade glicêmica sofrendo uma elevação, porque o indivíduo ingeriu o açúcar, e depois, em seguida, um decréscimo. E aí a gente quer comparar com os efeitos desses adoçantes no nosso sangue. Então, na comparação, era simples. Se você prestar atenção que esse aqui é o padrão para comparação. Na comparação, o que eu percebo? Eu percebo que o comportamento da estévia e do aspartame, não que seja idêntico ao veículo e controle, mas está próximo, não é? Vocês podem perceber no gráfico dado que as curvas são bem semelhantes à de veículo e controle. Então, os efeitos da estévia e do aspartame no nosso sangue estão dentro do padrão. São dois adoçantes que a gente pode ingerir, não em excesso, porque tem as outras restrições, não é? Mas a gente pode ingerir. Agora, sacarina e sucralose, o que causa, gente? Olha só. Primeiro que o tempo de estabilidade, vocês podem perceber que ele é bem menor aqui no início. Logo que você ingere esses adoçantes, nós já temos um crescimento na glicemia no sangue. E é um crescimento acentuado. Olha só. Olha a curva de concentração, como cresce, não é? Então, se ela cresce dessa forma, nós vamos ter uma grande concentração de açúcar no nosso sangue. Nós vamos ter uma glicemia alta. E glicemia alta pode gerar o diabetes 2, que é o diabetes adquirido por maus hábitos alimentares, né? Então, é essa mais uma das recomendações que a OMS deveria incluir nas que ela já faz, né? Porque esses dois adoçantes causam esse crescimento brusco na glicemia. Então, feita essa análise, vamos agora às alternativas, não é? A. Precisaria ser completada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes tipo 2, até aí ok, pois os adoçantes provocam um aparecimento de glicose no sangue. Não, provoca o aparecimento não.
porque é normal termos glicose no sangue, mas numa dosagem pequena, né? Esses dois apenas é que estão nos causando essa concentração brusca, né? B. Não precisaria ser completada com um alerta sobre um risco aumentado do diabetes tipo 2, pois os adoçantes não provocariam aumento de glicose no sangue. Totalmente errado. Temos que ter um alerta quanto aos dois primeiros adoçantes, né? Não precisaria ser completada com um alerta sobre um risco aumentado do diabetes 2, pois apenas 2 adoçantes não provocaram o aparecimento de glicose no sangue. Totalmente errado, né? Agora, olha a D. Precisaria ser completada com um alerta sobre um risco aumentado de diabetes 2, pois 2 adoçantes provocam um aumento de glicose no sangue, que são os dois primeiros, sacarina e sucralose, correto? Portanto, ficamos com a alternativa D. Essa questão era apenas uma questão de análise gráfica e claro que também incluindo um pouquinho aí da biologia, né? Então, a gente tem aí a alternativa D como correta. Ficou bem claro, pessoal? Se ficou, deixa aí pra gente um comentário, se inscreva no nosso canal e recomende para os seus amigos. Até breve!